Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Vamos analisar dessa feita mais um enunciado de súmula do STJ, o recente enunciado da súmula 615, uma súmula extremamente importante para os concursos federais como um todo, notadamente para a advocacia pública, porque diz respeito exatamente a litígio entre União e os outros entes da federação, município ou estado, com maior incidência para os municípios. Deixa eu contar para você a historinha por trás da súmula, ou seja, o fato por trás da súmula. Imagine que o município ele mantém com a União Federal um convênio, por meio, por exemplo, do Ministério do Turismo. E esse município não presta contas desse convênio à União Federal. A União Federal, neste caso, pela não prestação de contas, inscreve o município nos cadastros de inadimplência, CIAF ou CADIM, e esse município, como consequência, acaba não podendo receber transferências voluntárias por se encontrar neste cadastro restritivo. Daqui a pouco eu falo sobre o fundamento legal de tudo isso. Então o município tem um convênio, ele não presta contas à União, a União coloca o município num cadastro de inadimplentes restritivo e a consequência lógica disso é que o município não recebe mais transferências voluntárias. Mas aí surge um questionamento. Imagine que o município tem novas eleições e passa a ser controlado por um novo prefeito constitucional, ou seja, uma nova gestão. É justo fazer com que esse novo gestor enfrente a restrição do recebimento de transferências voluntárias em razão de conduta realizada pela gestão anterior, ou seja, não prestação de contas de um convênio firmado com um prefeito antecessor? Esse é um questionamento bem interessante e foi justamente ele que levou à construção do enunciado da súmula do STJ, bem como uma súmula da AGU que já dizia a mesma coisa há praticamente 10 anos. Então eu quero que você acompanhe comigo o seguinte. Veja, a súmula 46 da Advocacia Geral da União, desde 2009, diz o seguinte: será liberada da restrição decorrente da inscrição do município no CIAF ou CADIM a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento ao erário. Então são dois os requisitos da súmula da AGU para que, nesse caso específico, a restrição imposta pelo cadastro de inadimplência seja retirada. Qual é? Um novo gestor e que esse novo gestor tenha tomado as providências para o ressarcimento ao erário. O STJ, na súmula 615, diz praticamente a mesma coisa. Veja, não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidade na gestão anterior, quando, na gestão sucessora, de novo gestor, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Então veja que a súmula 615 do STJ diz o mesmo da súmula 46 da Advocacia Geral da União e condicionam, nesse caso, a liberação do cadastro restritivo a dois requisitos: novo gestor e também que esse novo gestor tenha tomado as providências necessárias ao ressarcimento ou à reparação do dano. Professor, mas qual o fundamento legal disso? Vamos lá. O artigo 25 da Lei Complementar 101 de 2000 diz explicitamente o seguinte: para o efeito desta lei complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira que não decorra da determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. Se a transferência foi imposta pela Constituição ou pela lei, ela está fora do conceito de transferência voluntária. E se essa transferência envolver, neste caso, o Sistema Único de Saúde, ela está fora do conceito de transferência voluntária. Então, neste caso, as transferências voluntárias estão previstas na Lei Complementar 101 de 2000 e estão fora delas, obviamente, as transferências impostas pela Constituição e pela lei e aquelas destinadas ao Sistema Único de Saúde. Aí vê, diz o parágrafo 1º do mesmo artigo 25. São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, inciso 4º, comprovação por parte do beneficiário, a linha A, de prestação de contas de recursos anteriormente recebidos. Então, se o município não presta conta de recursos anteriormente recebidos, ele pode, neste caso, perder a possibilidade de receber novas transferências voluntárias. E isso acontece por meio da sua inscrição no CIAF ou CADIM. Ótimo, sem problema. Agora entenda comigo o artigo 26A da Lei 10.522,
que diz o seguinte: o órgão ou entidade que receber recursos para a execução de convênios, contratos de repasse e termos de parceria, na forma estabelecida pela legislação federal, estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação. Óbvio, é preciso prestar contas dos valores recebidos a título de convênio. O parágrafo 7º diz assim: cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestarem contas dos recursos provenientes de convênios, contratos de repasse e termos de parceria firmados pelos seus antecessores. Importante que o Supremo Tribunal Federal já tinha dito isso. Ele disse, embora se permita nesse caso a possibilidade da retirada da restrição do CIAF-CADIM, a prestação de contas ainda está pendente. Não se resolveu o problema. Apenas se retira do CIAF-CADIM a restrição para que o município volte a receber transferências voluntárias. Então, o administrador sucessor, ele tem que prestar contas dos convênios firmados na gestão anterior à sua. Não há problema em relação a isso, até porque quem deve é o município e não o gestor. Parágrafo 8º. Na impossibilidade do gestor sucessor atender o disposto no parágrafo 7º, ou seja, prestar contas, ele precisa informar a União as justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e ele precisa solicitar a instauração de tomadas de contas especial. Muito bem. Primeira conduta, não tenho como prestar contas, tenho que justificar isso à União e tenho que solicitar a instauração da tomada de contas especial. Adotada a providência prevista no parágrafo 8º, o registro de inadimplência do órgão ou entidade será suspenso no prazo de até 48 horas. Veja que a própria lei já estabeleceu condutas que devem ser tomadas pelo gestor novo para que a restrição no cadastro, CADIM ou CIAF, caia por terra. A súmula 615 do STJ acaba por dizer que o gestor novo precisa tomar medidas à reparação do dano, a súmula da AGU ao ressarcimento ao erário. E que medidas são essas? A primeira delas, justificar à União a não possibilidade de prestação de contas do convênio e solicitar ao Tribunal de Contas a instauração de tomada de contas especial. Além disso, é preciso que o novo gestor represente o gestor anterior ao Ministério Público e, por meio da sua própria advocacia pública, ingresse com ação civil pública por ato de improbidade ou ação de ressarcimento, cobrando do gestor anterior, neste caso, a reparação ao município do ato praticado, ou seja, da não prestação de contas. Assim, em resumo, nós temos que a súmula 46 da AGU, a súmula 615 do STJ e todos esses dispositivos legais que eu passei para os senhores e senhoras nos dizem, em suma, que o município, para que tenha retirado a sua restrição no CIAF-CADIM, precisa de um novo gestor, precisa justificar a União porque não prestou contas do convênio anterior, precisa requerer a tomada de contas especial junto ao Tribunal de Contas, providenciar a representação do gestor anterior junto ao Ministério Público e, por meio da sua própria advocacia pública, ingressar com ação civil pública por ato de improbidade ou ação de ressarcimento ao dano praticado pelo gestor anterior à edilidade ao município. Esse assunto é muito importante para a sua prova e ele pode cair nos concursos públicos justamente tratando da intranscendência das sanções subjetivas, porque trata-se justamente da situação. A intranscendência das sanções subjetivas impede com que as sanções atinjam pessoas que não participaram do ato ou que não tinham como evitá-lo, é justamente a hipótese, ou seja, a sanção não transcende a figura do gestor anterior para atingir o gestor posterior, razão pela qual entende o STJ a retirada da restrição do nome do município no CIAF-CADIM como legítima, desde que atendidas essas condições, e isso também pode cair na sua prova como uma exceção ao princípio da impessoalidade. Exceção ao princípio da impessoalidade justamente porque a pessoa do gestor importa para manter ou não a restrição do município junto ao CIAF-CADIM. Bom, espero ter esclarecido para os senhores o teor da súmula 615 do STJ, bem como delimitado a sua real importância para os concursos da área federal, especialmente da advocacia pública. Se você quiser fazer com que o YouTube trabalhe para você, assina aqui o canal, clica num sino que existe logo abaixo. Esse sino vai servir para que todas as vezes que eu subir vídeo novo, seja sobre jurisprudência, resolução de questões próprias do mundo dos concursos, como se preparar e tudo mais, você vai ser notificado pelo celular e também por e-mail. Eu vou ficando por aqui e até os nossos próximos vídeos.